Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder continuar o nosso desafio da leitura bíblica e graças a Deus, graças ao Senhor, hoje nós vamos finalizar com o livro de Daniel, beleza? Nós vamos ler hoje do capítulo 10 até o capítulo 14 do livro de Daniel. Então, já vamos dar início aqui em Daniel capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, certa mensagem foi revelada a Daniel, que era chamado de Baltassar. Era mensagem autêntica e falava de uma grande luta. Ele compreendeu a mensagem, graças à visão. Nessa ocasião, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que tivesse algum sabor, nem carne e nem vinho entraram em minha boca. Nem usei tipo algum de perfume durante 3 semanas completas. No 24º dia do primeiro mês do ano, eu estava à beira do grande rio, o Tigre, quando, de repente, levantei os olhos e vi. Era um homem vestido de linho e tendo na cintura um cinturão de ouro puro. O seu corpo era como pedra preciosa e o seu rosto como relâmpago. Seus olhos eram como lâmpadas acesas e os seus braços e pernas tinham o brilho do bronze polido. Sua voz parecia o clamor de grande multidão. Só eu, Daniel, vi a aparição. Os outros que estavam comigo não viram nada. Mesmo assim, caiu sobre eles um medo tão grande que fugiam para se esconder. Fiquei sozinho. Ao ver essa magnífica aparição, me senti desfalecer. Meu rosto empalideceu e eu não conseguia me levantar. E eu não conseguia me controlar. Ouvi o som de palavras e, ao ouvi-lo, caí sem sentidos com o rosto por terra. A mão de alguém me tocou e sacudiu, fazendo-me ficar de joelhos, com a palma das mãos no chão. Ele me disse: Daniel, homem querido, entenda a mensagem que vou lhe transmitir. Fique de pé, pois Deus me mandou a você. Aqui quem está falando é o anjo Gabriel. Ele falou e eu me levantei, tremendo. Ele continuou: Daniel, não tenha medo, pois desde o primeiro dia em que você começou a meditar para entender e se humilhou diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. E é por causa delas que eu vim. Então nós vemos aqui que Deus enviou o teu anjo Gabriel para falar com Daniel. E é muito interessante porque aqui a palavra deixa bem clara. As suas palavras foram ouvidas. Então as nossas orações, as nossas súplicas, elas são ouvidas por Deus. Então não desista, continue com muita fé, continue orando com muito fervor, com muita entrega, porque Deus escuta as suas orações. E no momento certo, no momento oportuno, tudo vai se realizar. Durante 21 dias, o príncipe dos reis da Pérsia me resistiu. Porém, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Eu o deixei lá, enfrentando os reis da Pérsia. Vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias, pois ainda existe, para esses dias, uma visão. Enquanto ele falava essas coisas comigo, caí de bruços e fiquei sem fala. Alguém com a aparência de um ser humano tocou meus lábios. Abri a boca e falei para aquele que estava à minha frente. Meu Senhor, a visão me fez retorcer de dor e não consegui me controlar. Como poderia falar o servo do meu Senhor se minhas forças tinham sumido e eu tinha perdido até o fôlego? De novo, alguém semelhante a um homem me tocou e me deu forças. Ele me disse: Não tenha medo, homem querido. Não tenha calma e seja forte. Foi só ele falar comigo e eu me senti mais forte. Então eu disse: Fale então, meu senhor, que me devolveu as forças. Ele disse: Muito bem. Você agora sabe por que vim procurá-lo. Agora devo voltar para combater contra o príncipe da Pérsia. Quando eu terminar, o príncipe da Grécia chegará.
Vou contar-lhe o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me dá uma força na luta contra eles, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11. Assim como eu estive ao lado dele, dando-lhe força e ajudando-o no primeiro ano do reinado de Dário. Agora, vou lhe contar a verdade. Ainda surgirão 3 reis na Pérsia, mas o quarto rei, que virá depois, será o mais rico de todos, e empregará toda a sua força e toda a sua riqueza contra os reis da Grécia. Depois aparecerá um rei guerreiro, que terá um grande império e poder absoluto. Logo, porém, que ele surgir, o seu império será dividido e repartido pelos 4 ventos da terra. Seus descendentes não herdarão o seu império, nem será tão poderoso, seu império cairá em mãos alheias. O rei do sul será forte, mas um dos seus generais ficará mais forte do que ele e terá um império maior que o dele. Depois de alguns anos, os dois farão aliança e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para confirmar acordos. Mas ela não será capaz de sustentar a própria força, nem a do seu filho, e acabará derrotada com a sua comitiva, com o seu filho e com o marido que ia dar-lhe força. A seu tempo, porém, surgirá das mesmas raízes dela um bruto que ficará no lugar do seu marido. Ele irá com um exército até o esconderijo do rei do norte, e aí vai tratá-la com dureza. Até os deuses deles, suas estátuas com os seus objetos preciosos de ouro e prata, ele os levará como troféu para o Egito. Depois, por alguns anos, deixará em paz o rei do norte. Este tentará invadir o reino do rei do sul, mas será obrigado a voltar para a sua terra. Contudo, os filhos do rei do norte vão se armar, reunindo um grande e forte exército, e um deles avançará, passando como enchente, e voltará a lutar contra o rei do sul na própria fortaleza deste. E despeitado, o rei do sul sairá para lutar contra ele. O rei do norte procurará resistir com numeroso exército, mas toda essa multidão cairá em poder do rei do sul. Depois de dominar tanta gente, ele ficará com ideias de grandeza, mas, apesar de vencer tanta gente, ele ficará sem forças. O rei do norte montará outro exército mais numeroso ainda, e no final de algum tempo, alguns anos, ele virá com imenso poderio e muitos recursos. Durante esse tempo, muitos estarão querendo enfrentar o rei do sul, até mesmo alguns indivíduos mais violentos do povo de vocês. Vão querer revoltar-se, pensando estar cumprindo a profecia, mas fracassarão. Então virá o rei do norte, fará um aterro e tomará a cidade cercada de muralhas. As forças do sul não poderão resistir, nem a tropa de elite. Para resistir faltarão forças. Depois da invasão, o rei do norte fará o que bem quiser e ninguém será capaz de opor-lhe resistência. Ele se estabelecerá em nossa terra deliciosa e esta será completamente sua. O rei do norte terá em mente conquistar todo o reino do sul. Fará um acordo com o rei do sul e, para tentar arruiná-lo, lhe dará sua filha em casamento. Mas o projeto não terá êxito. Ele se voltará, então, contra as cidades do litoral e conquistará muitas delas. Contudo, um chefe dará fim à sua arrogância, sem que ele seja capaz de retrucar. Então, ele se voltará para o lado das fortalezas do seu próprio país, mas tropeçará e desaparecerá. No seu lugar surgirá outro rei, que vai mandar um cobrador para requisitar o tesouro do templo. Mas depois de alguns dias, ele será derrotado sem ira e sem guerra. Em seu lugar, sucederá um miserável, a quem não se dariam as honras da realeza, mas ele virá sorrateiramente e com intrigas tomará o poder. Varrerá exércitos inimigos, aniquilando-os e vencendo também o príncipe da aliança. Embora disponda de pouca gente com seus cúmplices
e a força de traições, pouco a pouco se tornará forte. Sorrateiramente, entrará nas regiões mais férteis da província, fazendo o que nem seus pais nem seus avós fizeram. Entre seus amigos, repartirá os saques, despojos e riquezas, e com tramas atacará as fortalezas. Mas isso vai durar pouco tempo. Em seguida, contando com um grande exército, ele atacará o rei do sul. Este se aprontará para a guerra com um exército muito grande e muito forte, mas não poderá resistir, porque cairá vítimas de conspirações. Os mais íntimos, o que comem com ele, é que o derrotarão. O seu exército será arrasado e muitos morrerão. Os dois reis, com o pensamento voltado para a prática do mal, se assentarão à mesa para falar mentiras. No entanto, não vão conseguir nada, porque o fim vai esperá-los no prazo marcado. Depois o rei do norte voltará para sua terra com muitas riquezas. O seu pensamento estará voltado contra a Santa Aliança. Depois de fazer o que planejava, ele retornará para a sua terra. No prazo marcado, ele invadirá novamente o sul, mas desta vez não será como da primeira. Os navios de Setim lhe virão contra, e ele ficará com medo e voltará atrás para descarregar sua cólera contra a Santa Aliança. Ele favorecerá os que abandonarão a Santa Aliança. As tropas enviadas por ele se porão em guerra e profanarão o santuário da fortaleza. Abolirão o sacrifício cotidiano e aí instalarão um ídolo abominável. Com lisonjas, ele perverterá os que violam a aliança, mas o povo dos que reconhecem o seu Deus agirá com firmeza. Os mais conscientes entre o povo, esclarecerão muita gente, mas acabarão mortos pela espada. Nas fogueiras, castigados com a prisão e o confisco de seus bens por um período bem longo. Quando eles caírem na desgraça, poucos serão os que virão ajudá-los, e muitos se ajuntarão a eles por adulação. A desgraça de algumas dessas pessoas esclarecidas servirá para purificar, lavar e alvejar, até que chegue o fim, pois o prazo está marcado. Esse rei fará o que bem entender. Ele se engrandecerá e se exaltará acima de todos os deuses, e dirá coisas arrogantes até mesmo contra os deuses dos deuses. Terá sucesso até a hora da vingança, porque o que está marcado se cumprirá. Ele não respeitará o Deus de seus pais, nem o Deus favorito das mulheres, nem qualquer outro Deus, pois se julgará superior a todos eles. No lugar desses deuses, ele cultuará o Deus das fortalezas. A esses deuses que seus pais não conheceram, ele oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e joias. Para reforçar suas fortalezas, estabelecerá o povo desse Deus estrangeiro. A esses preferidos seus, ele vai enriquecer muito, vai dar-lhes autoridade sobre muita gente e entre eles repartirá terras como recompensa. No tempo final, o rei do sul pretenderá lutar contra o rei do norte, mas o rei do norte se lançará contra ele com carros de guerra, cavalos e numerosos navios, invadindo suas terras como enchente. Invadirá também a nossa terra deliciosa, e muita gente vai morrer. Escaparão de suas mãos os edomitas, os moabitas e um resto dos amonitas. Ele porá a mão em todos os países, e nem o Egito escapará dele. Passará a ser dono das riquezas em ouro e prata, e de tudo o que houver de mais valioso no Egito. Até os líbios e etíopes formarão a sua comitiva. Contudo, notícias cegadas do Oriente e do Norte virão assustá-lo. Ele porá em marcha cheio de fúria e raiva para matar e liquidar muita gente. Armará as tendas da sua nobre residência entre o mar e a deliciosa montanha santa. Então chegará o fim e ninguém o defenderá. Capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o povo ao qual você pertence. Será uma hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir, até o tempo atual. Então o seu povo será salvo, todos os que estiverem inscritos no livro. Muitos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros
para a vergonha e a infâmias eternas. Os sábios brilharão como brilha o firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça brilharão para sempre, como estrelas. Você, Daniel, guarde em segredo esta mensagem. Lacre este livro até o tempo final. Muitos o examinarão, e o conhecimento deles aumentará. Eu, Daniel, vi também outros 2 homens de pé, à beira do rio, um do lado de cá e o outro do lado de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se realizarão essas coisas maravilhosas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou as 2 mãos e jurou por aquele que vive eternamente. Daqui a 1 ano e 2 anos e meio, quando acabar a opressão do povo santo, aí é que se realizará tudo isso. Eu ouvi, mas não entendi. E perguntei: Meu senhor, como é que tudo isso vai terminar? Ele respondeu: Vá, Daniel, essa mensagem ficará guardada e lacrada até o tempo final. O gato tá ali, gente. Psiu. Juju. Psiu. Sai daí, moça. Só um instante. Sai daí. Vamos. Pronto. Agora sim. Vamos lá de novo. Versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou as 2 mãos e jurou por aquele que vive eternamente. Daqui a 1 ano e 2 anos e meio, quando acabar a opressão do povo santo, aí é que se realizará tudo isso. Eu ouvi, mas não entendi, e perguntei: Meu senhor, como é que tudo isso vai terminar? Ele respondeu: Vá, Daniel, essa mensagem ficará guardada e lacrada até o tempo final. Muitos ainda serão separados, limpos e expurgados, enquanto os ímpios continuarão praticando a injustiça. Os ímpios não entenderão essas coisas, mas os sábios as compreenderão. A partir do dia em que acabar o sacrifício cotidiano e for instalado no templo o ídolo abominável, passaram 1290 dias. Feliz quem souber esperar com perseverança. Ou seja, feliz é aquele que persevera. Persevera em oração, persevera em leitura bíblica, persevera na intimidade, no amor de Deus sobre todas as coisas. Porque tudo nesse mundo, cara, nos desanima. As coisas desse mundo, os pecados, as coisas más, tudo isso nos desanima. Mas devemos nos manter perseverantes, com a nossa fé em dia, cheios de muito amor, cheios de muita fé, porque felizes são aqueles que perseveram e sabe que o seu lugar não é nesse mundo, mas sim na vida eterna junto com Deus. Alcançando 1335 dias, quanto a você, vá em frente, até que chegue o seu fim e repouse. Você se levantará para receber a sua parte no final dos dias. Capítulo 13. O capítulo 13 aqui do livro de Daniel é bem interessante. Ele vai contar-nos uma história um tanto quanto delicada, mas vale a pena nós prestarmos bastante atenção. Vamos lá, capítulo 13. Havia um morador de Babilônia chamado Joaquim. Ele tinha casado com uma mulher de nome Susana, filha de Eucias, e que era muito bonita e muito religiosa. Os pais dela eram gente correta e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um grande jardim ao lado de sua casa. Os judeus costumavam se reunir aí, porque Joaquim era o mais respeitado de todos eles. Nesse ano, tinham sido nomeados 2 juízes, chefes de família, conselheiros do povo, aqueles de quem falou o Senhor. A injustiça brotou na Babilônia, vinda dos velhos juízes, que passam por guias do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e era aí que as pessoas iam procurá-los quando tinham alguma coisa para resolver.
Sempre que o povo ia-se embora, por volta do meio-dia, acontecia que Susana saía para dar umas voltas no jardim do seu marido. Todos os dias, os dois senhores viam Susana sair e dar as suas voltas. Foi assim que começaram a cobiçá-la. Eles procuraram desviar o próprio pensamento para não olhar o céu nem se lembrarem de seus justos julgamentos. Os dois estavam totalmente apaixonados por ela, mas um não contava para o outro a sua paixão, pois tinham vergonha de falar de seus próprios desejos, e o que eles queriam era manter relação sexual com ela. Todos os dias ficavam esperando ansiosamente a hora que ela passeava. Um dia disseram um para o outro: "Vamos para casa, que já é hora do almoço." Saíram e cada um foi para um lado. Mas logo em seguida deram meia volta e chegaram de novo ao mesmo lugar. Então foram obrigados a falar um ao outro o motivo por que tinham voltado e acabaram confessando a sua paixão. A partir daí, cobiçaram procurar juntos uma boa oportunidade para pegá-la sozinha. Os dois estavam esperando ocasião oportuna, quando um dia ela saiu só com duas empregadas, como nos outros dias, e teve vontade de tomar banho no jardim, porque estava fazendo calor. Não havia mais ninguém, a não ser os dois senhores que estavam escondidos, observando Susana. Ela disse às empregadas: "Tragam óleo e perfume, e fechem as portas do jardim, que eu vou tomar banho." Fazendo o que a patroa tinha dito, os empregados fecharam os portões do jardim e saíram por uma porta lateral, a fim de irem buscar o que lhes tinha sido mandado, sem verem os dois senhores que estavam bem escondidos. Foi só as empregadas saírem e os dois senhores deixaram o esconderijo e foram ao encontro de Susana. E lhe disseram: "Olhe, os portões do jardim estão fechados e ninguém está vendo a gente. Nós estamos desejando você. Concorde conosco. Vamos manter relações. Se não concordar, nós acusamos você, dizendo que um rapaz estava aqui com você e que por isso você mandou as empregadas saírem." Susana deu um suspiro e disse: "A coisa está complicada para mim de todos os lados. Se eu fizer isso, estou condenada à morte. Se não fizer, sei que não conseguirei escapar das mãos de vocês, mas eu prefiro dizer não e cair nas mãos de vocês. É melhor do que cometer um pecado contra Deus." Então Susana, diante ali desses dois senhores que ofereceram adultério, ou seja, Susana poderia muito bem trair Joaquim, porque esses dois senhores eles chegaram acusando ela, a palavra certa não é nem acusando, a palavra certa é colocasse ela em enrascada, porque eles estavam ali sozinhos, não tinha ninguém observando eles, e eles falaram: "Se você nos entregar o teu corpo, você vai estar matando os nossos desejos, mas se você não fizer isso, nós o entregaremos para você ser apredejada à morte." E a palavra aqui de Susana, a decisão de Susana é simplesmente fenomenal. É a justa, né? É onde uma pessoa fiel deve fazer. Diante dessa situação de cometer adultério e pecar contra Deus, Susana diz não, que ela não vai pecar contra Deus. E ela prefere ser morta pelas mãos dos homens do que pecar contra Deus. Susana aqui foi um exemplo de muita fidelidade. E, em primeiro lugar, a fidelidade com Deus. Mais do que ser fiel a si mesma, mais do que ser fiel ao seu esposo, Susana foi fiel com Deus. Ela preferiu morrer pelas mãos humanas do que pecar contra Deus. Vamos pegar isso de exemplo para a nossa vida. Se tivermos que escolher entre morrer pelos homens, entre morrer por causa dos homens, ou pecar contra Deus, prefira morrer pelas mãos dos homens, porque pecar contra Deus não vale a pena. E Deus vai te reconhecer. Se você morrer pelas mãos humanas, por causa que você foi fiel a Ele, pode ter certeza que lá no céu Ele te reconhecerá. Em seguida, ela gritou bem forte, mas os dois senhores também gritaram falando contra ela.
Um dos dois correu e abriu os portões do jardim. O pessoal que estava dentro de casa, ao ouvir os gritos no jardim, entrou correndo pela porta lateral para ver o que tinha acontecido com Susana. Então os dois senhores contaram a sua história. Os empregados ficaram envergonhados porque nunca se tinha ouvido falar uma coisa dessas contra Susana. No outro dia, quando o povo se reuniu na casa de Joaquim, marido dela, os dois senhores chegaram com a cabeça cheia de planos malvados contra Susana, a fim de condená-la à morte. Na presença do povo disseram: chamem Susana, a filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la. Ela chegou e com ela chegaram também seus pais, seus filhos e todos os seus parentes. Ela era mulher muito delicada e bonita. Aqueles canalhas mandaram tirar-lhe o véu, pois Susana estava com o rosto coberto, só para poderem se inebriar com a beleza dela. Toda a sua família e todos os que estavam vendo começaram a chorar. Os dois senhores se levantaram no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Chorando, ela olhava para o céu, pois seu coração confiava no Senhor. Então, no meio da aflição aqui, Susana olhou para o céu e confiou em Deus, para Deus a socorrer ela. Os dois senhores disseram: nós dois estávamos passeando a sós pelo jardim, quando chegou Susana, acompanhada das duas empregadas. Logo depois, ela fechou os portões do jardim e mandou as empregadas embora. Então o rapaz foi ao seu encontro e se deitou com ela. Olha para você ver a mentira. Estávamos em outro canto do jardim e, ao ver essa imoralidade, corremos para o lado deles. Vimos os dois agarrados um ao outro, mas não pudemos segurar o rapaz, que era mais forte do que nós. Ele conseguiu abrir o portão e fugir. Seguramos Susana e lhe perguntamos quem era o rapaz, mas ela não quis contar. É esse o nosso depoimento. A Assembleia acreditou neles, porque eram anciãos e juízes do povo, e condenou Susana à morte. Então Susana disse em alta voz: Deus eterno, que conheces o que está escondido e tudo o que vês antes que aconteça, tu sabes muito bem que eles deram um falso testemunho contra mim. Vou morrer, mas sem ter feito nada disso que me acusam. O Senhor atendeu o clamor dela. Então, diante da morte, diante de ser apedrejada aqui até a morte, Deus escutou o clamor de Susana. Deus escuta as nossas orações. Ao ser conduzida para a morte, o Senhor despertou o Santo Espírito de um jovem de nome Daniel. Ele gritou forte: eu não tenho nada a ver com a morte dessa mulher. Estou inocente. Todo o povo se virou para ele e lhe perguntaram: o que é que você está dizendo? De pé, no meio deles, Daniel disse: como vocês são os idiotas israelitas. Sem julgamento e sem uma ideia clara, vocês acabaram de condenar à morte uma israelita. Voltem para o tribunal porque foi falso o testemunho desses homens contra ela. Todo o povo voltou correndo. Os senhores do conselho, chefes de família, disseram a Daniel: por favor, sente-se aqui conosco para nos explicar melhor tudo isso, pois Deus já lhe deu maturidade. Daniel disse: afastem, longe um do outro, que eu vou interrogá-los. Depois de terem separado um do outro, Daniel disse a um deles: homem envelhecido em anos e crimes, agora seus pecados vão aparecer tudo o que você já praticava. Quando dava sentenças injustas, condenando o inocente e deixando livre o culpado, o Senhor diz: cuidado para não condenar à morte o inocente e o justo. Se você viu mesmo, diga-me, debaixo de que árvore viu os dois abraçados? Ele respondeu: debaixo de um lentisco. Daniel disse: muito bem, você já mentiu direto contra a sua própria cabeça. O anjo de Deus recebeu ordem de arrebatá-lo ao meio. Depois de mandá-lo embora, Daniel pediu para trazer o ouro e lhe disse: raça de Canaã e não de Judá. A beleza da mulher fez você perder o rumo. A paixão embaralhou seu coração. Isso você fazia com as mulheres de Israel.
e elas com medo se entregavam a vocês. Mas essa filha de Judá resistiu à imoralidade de vocês. Diga-me, debaixo de que árvore você viu os dois abraçados? Ele respondeu, debaixo de um carvalho. Daniel disse, você acaba de mentir direto contra a sua própria cabeça. Com a espada na mão, o anjo de Deus está esperando para cortá-lo ao meio e acabar com os dois. Toda a assembleia começou a aclamar, dando louvores a Deus que salva os que nele confiam. Então, vamos aclamar, porque assim como Deus salvou aqui Susana da morte, de ser acusada ali de um falso testemunho, de ser acusada ali de um falso adultério, coisa que ela não havia cometido, ela clamou, ela pediu a presença do Senhor e o Senhor salvou ela. Deus salvou ela. Então, vamos aclamar, porque Deus salva os que nele confiam. Depois todos se ergueram contra os dois velhos, pois de suas próprias bocas Daniel tinha provado que eles estavam mentindo. Fizeram com eles o que queriam fazer com Susana, de acordo com a lei de Moisés. E foi assim que nesse dia eles condenaram os dois à morte e salvaram uma pessoa inocente. Por causa de sua filha Susana, Eucias e sua mulher, juntamente com Joaquim, marido dela, e todos os parentes, puseram-se a louvar a Deus, pois nada de indecente encontraram nela. E desde esse dia, Daniel teve grande prestígio entre o povo. Capítulo 14. Quando o rei Astíages foi colocado no sepulcro da família, Ciro, o persa, lhe sucedeu no trono. Daniel era companheiro do rei e o mais íntimo de seus amigos. Os babilônios tinham um ídolo chamado Bel. Com ele, gastavam todos os dias 12 sacas da melhor farinha de trigo, 40 ovelhas e 6 barricas de vinho. O rei adorava esse ídolo e todos os dias lhe prestava culto. Daniel, ao contrário, só adorava o seu próprio Deus. Um dia o rei lhe perguntou, por que você não presta culto a Bel? Daniel respondeu, porque eu não adoro imagens fabricadas pelos homens, mas só ao Deus vivo que criou o céu e a terra, e é Senhor de todo ser vivo. O rei disse, e você acha que Bel não é um Deus vivo? Não vê quanta coisa ele come e bebe todos os dias? Daniel sorriu e disse, não se deixe enganar, majestade. Por dentro, Bel é de barro, e por fora é de bronze. Ele jamais comeu ou bebeu coisa alguma. Furioso, o rei mandou chamar os sacerdotes de Bel e lhes disse, se vocês não me disserem quem come toda essa comida, eu mato vocês. Se me provarem que é Bel quem come tudo isso, então Daniel morrerá, por ter dito uma blasfêmia contra o Deus Bel. Daniel disse ao rei, faremos o que vossa majestade diz. Eram 70 os sacerdotes de Bel, sem contar as mulheres e crianças. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes de Bel disseram ao rei, nós nos retiramos para fora do templo, e vossa majestade deposita aí a comida e o vinho, e depois fecha a porta do templo, lacrando-a com o carimbo do seu anel. No dia seguinte, se ao voltar ao templo vossa majestade não encontrar tudo devorado por Bel, estaremos prontos para morrer. Do contrário, Daniel é quem morrerá por nos ter caluniado. Eles estavam muito seguros porque tinham feito uma entrada secreta, por baixo da mesa, por onde eles entravam para comer os alimentos. Depois que eles saíram, o rei colocou os alimentos para o deus Bel. Daniel mandou seus empregados trazerem cinza e esparramá-la por todo o templo, à vista apenas do rei. Saíram, fecharam a porta, puseram um lacre com o carimbo do anel do rei e foram embora. À noite, como de costume, foram os sacerdotes com suas mulheres e crianças para comer e beber tudo. No outro dia, o rei e Daniel madrugaram à porta do templo. O rei perguntou a Daniel, o lacre está intacto? Daniel respondeu, está perfeito, majestade. Logo que abriram as portas, o rei olhou para a mesa e exclamou, tu és grande, Bel, contigo não existe tapiação nenhuma. Daniel apenas sorriu e gritou para que o rei não entrasse. Disse-lhe, olhe para o chão e procure descobrir de quem são essas pegadas. O rei disse, estou vendo pegadas de homens, mulheres e crianças. Irado, o rei mandou trazer presos os sacerdotes
com as mulheres e crianças, e eles tiveram que mostrar-lhe a passagem secreta por onde entravam para comer o que estava à mesa. Depois o rei mandou matá-los e entregou o ídolo a Daniel, que o destruiu junto com o seu templo. Havia um dragão enorme, adorado pelos babilônios. O rei disse a Daniel: Você não vai me dizer que ele é de bronze, está vivo, come e bebe. Você não pode negar que é um Deus vivo, então adore-o também. Daniel respondeu: Só adoro ao Senhor meu Deus, porque ele é o Deus vivo. Então, adorar somente a Deus, aquele que nos criou e aquele que veio até aqui para nos salvar de todos os pecados. Adore somente esse Deus, porque esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus vivo. Se Vossa Majestade permitir, eu mato este dragão sem espada e sem porrete. O rei disse: A licença está concedida. Daniel pegou piche, sebo e crinas, cozinhou tudo junto, fez com aquilo uns bolos e jogou na boca do dragão. Ele engoliu aquilo e se arrebentou. Então Daniel disse: Vejam o que vocês adoravam. Quando os babilônios ouviram falar disso, ficaram muito indignados e revoltados contra o rei e diziam: O rei virou judeu, quebrou Bel, matou o dragão e assassinou os sacerdotes. E foram dizer ao rei: Entregue-nos Daniel, senão nós matamos, Vossa Majestade com toda a sua família. O rei sentiu que a pressão era muita e, forçado, entregou-lhes Daniel. Eles jogaram Daniel na cova dos leões, onde ficou 6 dias. Nessa cova havia 7 leões, e todos os dias jogavam para eles 2 condenados e suas ovelhas. E 2 ovelhas. Nessa ocasião, não lhe deram nada para que devorassem Daniel. Na Judéia vivia o profeta Abacuque. Ele fez um cozido, partiu uns pães numa gamela e ia saindo para a roça, a fim de levar essa comida para os trabalhadores. O anjo do Senhor disse a Abacuque: Esse almoço que você tem aí, leve para Daniel lá na Babilônia, na cova dos leões. Abacuque disse: Meu senhor, eu nunca vi a Babilônia, nem conheço essa cova. O anjo do Senhor pegou pelo alto da cabeça, carregou pelos cabelos e com a rapidez do vento colocou-o à beira da cova. Abacuque gritou: Daniel, Daniel, pegue o almoço que Deus lhe mandou. Daniel disse: Tu te lembraste de mim, ó Deus, e nunca abandonas aqueles que te amam. Então Daniel pegou o almoço e comeu. Imediatamente o anjo do Senhor colocou Abacuque de novo no mesmo lugar onde estava antes. No 7º dia, o rei foi chorar a morte de Daniel. Chegou à beira da cova e lá estava Daniel, sentado tranquilamente. Então o rei exclamou em alta voz: Tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel. Além de ti, não existe outro Deus. O rei mandou retirar Daniel da cova e jogou aí aqueles que pretendiam matá-lo. Foram devorados num instante, na presença do rei. Então nós vemos aqui que Daniel, jogado ali na cova dos leões, porque ele não queria adorar falsos deuses, ele louvou, ele glorificou, ele clamou pela presença do Senhor. E aqui, como diz na palavra, Daniel chegou à beira da cova e lá estava Daniel sentado tranquilamente. Então, diante das dificuldades, diante dos problemas, Daniel confiou em Deus. Daniel colocou Deus em primeiro lugar e ele estava tranquilo, porque ele sabia que aquele que o amava estava na frente cuidando de tudo. Então vamos tomar isso de exemplo para a nossa vida. Se estivermos passando ali por dificuldades, se estivermos se estivermos na cova junto com os leões para nos devorar, clame a presença do Senhor, porque Ele te escuta e Ele vai na frente, te protegendo contra todos os inimigos. Amém? Assim nós finalizamos com o livro de Daniel. É um livro simplesmente muito top, cara, fenomenal, porque ele nos mostra aqui de fato que devemos confiar em Deus. E Deus, ele escuta as nossas orações. Quantas vezes Daniel aqui foi colocado diante de reis para desvendar, para explicar sobre sonhos que alguns reis tiveram, e ele sempre foi usado. Daniel sempre foi usado como instrumento de Deus. Então a confiança que Daniel tinha em Deus deve ser exemplo para a nossa vida. Confiar em Deus.
ter fé em Deus. É isso que nos move, é isso que nos mantém vivo, tá bom? Então, muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de volta e vamos dar início ao livro de Oséias. Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.